Diretoria, uma comparação razoavelmente clubística, oportunista e sensacionalista está tomando as manchetes aí sobre São Paulo, Palmeiras e etc. Estão fazendo comparações dos jogadores que o São Paulo vendeu com os jogadores que o Palmeiras vendeu nos últimos anos, etc, etc. Bom, São Paulo vendeu 5 meninos da base aí, dos quais imediatamente se cria um discurso do seguinte, ó, o São Paulo vendeu 5 meninos da base, o Palmeiras vendeu um só por um valor maior e tal, não sei o que. Peraí, mas se eu tiver na base o Neymar e você tiver na base 5 Canóbio, você não vai vender pelo preço do Neymar. Depende do que você tem. Historicamente, o futebol brasileiro ele já vendeu jogadores que não valiam 1% do que ele parecia valer e já deixaram de vender acreditando que ele valia 10.000% do que ele realmente valia. Qual é a resposta, portanto, para o que a gente está discutindo? Essa resposta, gente, ela nunca vai vir agora. Agora, a gente está dando um chute. A gente está brigando por uma coisa que a gente não sabe. Talvez, daqui 3 anos, a gente vai olhar e falar, puta que cagada que o São Paulo fez. Aí você tem um ponto, porque você tem um fato, que é quando o jogador se consolidar, passar a valer muito mais, etc. Tendem a valer um pouco mais por ir para a Europa. Isso naturalmente vai acontecer, e por se tornarem profissionais, titulares em outros clubes, naturalmente eles vão valer um pouco mais do que eles valem como garotos da base recém-promovidos para o time principal. Mas, por exemplo, o clube mais bem gerido do Brasil, que é o Flamengo, é um clube que vende os seus meninos da base com 10 jogos no time principal. Ele não usa os jogadores. O Flamengo faz jogador para vender e comprar outro jogador. Ele não faz jogador para vender, para usar. O Flamengo tem a metodologia Real Madrid. Nesse caso, por que a gente não está questionando? Porque, por exemplo, se você for pegar os valores que esses jogadores são revendidos, os que não jogam no time principal, o Flamengo também está tomando prejuízo. Então, depende da filosofia do que você quer. O São Paulo deixou de vender, por exemplo, o Dodô no momento em que ele estava no auge, falou, não, eu vou vender mais caro, mais caro, mais caro, acabou emprestando para o Santos, anos depois. Como várias vezes já aconteceu. Qual a convicção que eu tenho para chegar aqui? E, claro, eu gostaria que os meninos ficassem, então só para esclarecer, eu gostaria que, se fosse possível, a gente manter a maior parte dos nossos jogadores e apostar nesses caras. Tá vendo o Guinegão aí no Corinthians resolvendo o problema do Corinthians, que deve ter ido atrás de atacantes durante os últimos 2, 3 anos, que nem um maluco, gastando tubos de dinheiro. Como é que você sabe, como é que eu sei o que o Henrique, o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, né, o William Gomes e o Ângelo, como é que a gente sabe realmente qual é o potencial, a qualidade desses jogadores? Porque o scout do São Paulo, se ele é possível revelar 5 jogadores que vão para clubes europeus, então a base do São Paulo não deve ser totalmente incompetente. Embora eu acho que com o CT de Cotia, o São Paulo tinha obrigação de revelar pelo menos o dobro de jogadores do que qualquer outro adversário do Brasil, porque nenhum clube do mundo tem a estrutura de base que o São Paulo tem. Então, se o São Paulo tem a melhor estrutura de base do mundo, ele tem que revelar mais jogadores. E situado no país que mais revela jogador no mundo. O São Paulo tinha que sobrar nessa turma. O São Paulo não sobra. Qual é a certeza que nós temos que esses jogadores vão ser brilhantes ou não? Talvez seja uma análise do São Paulo de olhar e falar, cara, nós estamos falando de 5 jogadores nota 6,5. E aí você vende antes que as pessoas descubram que ele é nota 6,5. Então, essa resposta que o torcedor quer, imediatista, do tipo, vamos massacrar a diretoria por causa disso, eu entendo, mas ela é usada como base de referência um jogador testado no Palmeiras e que todo mundo entendeu, inclusive o mercado internacional e os scouts dos principais times do mundo, que tratava-se de um jogador fora de série. Se esses jogadores do São Paulo... Deixa eu voltar um passo aqui e explicar uma coisa para vocês. 20 anos atrás, cada clube tinha um olheiro. Tinha um olheiro, quem observava era o treinador, o auxiliar dele. E aí ficava essa porra e tal. Irmão, um dos maiores investimentos que um clube de futebol hoje faz é no departamento de scout. Tem 10, 15, 5, dependendo do clube, profissionais treinados, formados para avaliar jogador de futebol. Existem possíveis 1.000 clubes compradores no mundo com dinheiro para investir em jogadores de médio e pequeno porte. Você acha que o departamento médico de 1.000 clubes, departamento de observação de 1.000 clubes, entende que o valor de mercado é mais ou menos aquele, porque todos eles estão errados? É muito difícil no futebol hoje, que você invista um valor no jogador que não haja uma concorrência à sua volta. Quando o zagueiro do Palmeiras foi vendido mais caro, ele não foi vendido mais caro porque ele virou titular, um monstro, chegou na seleção brasileira, não. Mas é porque o departamento de análise de 7, 10 times grandes da Europa olharam e falaram, esse moleque é foda. E, obviamente, por comunicação e por disputa de mercado, esse valor vai subindo até que se chega na melhor proposta. Então, há um mercado livre, que é o do futebol, para se determinar o valor dos jogadores. Se as ofertas que estão aparecendo são essas,
Então, é o que o mercado entende que esses jogadores valem hoje, infelizmente. Óbvio que se virassem profissionais, titulares, etc., valeriam 10 vezes mais. Ou poderiam não valer nada. Então, numa emergência, numa gestão que o São Paulo tem há muitos anos, que não tem menor comprometimento com dinheiro, que é um time, é uma gestão recorrente e aventureira para ganhar um título e ficar bonito na foto. O São Paulo não se preocupa em pagar suas dívidas e voltar ao estágio que ele estava lá em 2004, 2005. O São Paulo busca um novo São Paulo cada vez pior. Essa é uma crítica a todas as últimas diretorias do São Paulo. Todos aventureiros, no sentido de que vamos comprar, vamos tentar fazer o que for, porque eu quero um título na minha gestão. Eu tô cagando pro futuro do clube, como é que vai ser amanhã ou depois. Eu quero ficar na história. Esse é o ego dos presidentes que passaram pelo São Paulo nos últimos anos, e a do Júlio Casares não deve ser muito diferente, porque afinal de contas, o Júlio Casares também não é um gestor profissional de futebol, né? É um torcedor de futebol que abriu mão da sua carreira gloriosa e de muito dinheiro para ser presidente do São Paulo. Então, naturalmente, tem um ego ali envolvido, como existe em qualquer presidente do clube. Eu sempre falo isso, o presidente de clube ou tá lá para ganhar um alto salário, ou para fazer esquema, ou tem um ego do caralho. Das três coisas. O Júlio Casares não deve fazer esquema, né, Júlio? Não vai falar para mim que você faz esquema, né? Então você não faz esquema, então você, né? Você tá lá pelo teu ego de querer ajudar o clube, etc. Mas também você querer a retribuição, você querer os aplausos por isso, como todos os presidentes de clube. Então ninguém pensa daqui 20 anos. Todo mundo pensa daqui de 1 ano, 6 meses e tal. Todos os presidentes de clube, infelizmente, são assim. Agora, a resposta que o torcedor quer é uma resposta que qualquer pessoa que estiver dando hoje tá dando um chute. Porque eu não sou analista de desempenho. Se o mercado inteiro viu que esses jogadores estavam sendo vendidos e ninguém acenou falando, não, eu pago 2 milhões nesse cara porque eu entendo que ele é um craque, significa que todos os scouts do mundo entendem que esses jogadores estão sendo vendidos pelo mesmo valor. Essa discussão, essa frase colocada maldosamente do tipo, mas um zagueiro do Palmeiras custou tanto. Mas quem falou que o zagueiro do Palmeiras não é o novo Thiago Silva? Como é que a gente vai saber? A resposta da pergunta que está sendo feita hoje, colocada hoje, para tumultuar, é uma resposta que só vem daqui 3, 4 anos. Nenhuma pessoa, absolutamente nenhuma pessoa assistindo futebol hoje é capaz de dizer, não, esses 5 jogadores do São Paulo com certeza virarão grandes jogadores no futebol internacional. Essa resposta não existe. Nem existe para o zagueiro do Palmeiras. Mas existe uma perspectiva. Se esses meninos que o São Paulo vendeu fossem fenômenos, a gente não estava buscando saber quem é. A gente saberia exatamente quem é, porque eles tinham conseguido a vaga de titular num time com 11 jogadores machucados há mais ou menos 10 Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vamos falar do São Paulo então, porque o lance de Cotia continua pegando, né? Uma crise entre torcida e diretoria, torcida muito chateada com as vendas da base, a preços muito baratos, para dizer o mínimo, a preços de banana, então a torcida está bem chateada com essa história. E segunda-feira, gente, vai ter um evento no São Paulo que é bem importante para falar de Cotia, porque vai ser apresentado o fundo que fala sobre essa parceria, né? Que promove essa parceria com a base do São Paulo, em que seriam discutidos, né? Na verdade, seriam colocados 250 milhões de reais em troca de 30% da base num período de 15 anos. PVC vai me corrigir se os meus números estiverem errados aqui, mas por que segunda é um dia tão importante, ainda mais nesse assunto que está sendo tão falado pela torcida do São Paulo? Porque 150 conselheiros, 110, 120, 150, dependendo de quem comparecer, vão saber o que está acontecendo em relação ao plano detalhadamente. Então, quando você tem 2, 3, 4 pessoas sabendo, você não vai vazar todos os detalhes. A gente sabe boa parte dos detalhes, porque tem gente que sabe. São 9, se eu não me engano, esse Conselho de Administração do São Paulo tem 9 integrantes. Mas, apesar de você saber desses 9, você não sabe dos 150 que podem vazar coisas mais... pedaços mais robustos do contrato. Eu tenho batido nessa tecla que é por que o São Paulo precisa ter 250 milhões de reais de investimento por um período de 15 anos, se vendendo mal faz 257 milhões de reais em um ano. Sendo que o São Paulo tem uma tradição gigantesca de investir em base. Acho que tem uma discussão para haver. A gente sabe que se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Mas tem reunião do Conselho Deliberativo na segunda-feira. Não, é uma loucura, né? Quando a gente traça essa comparação de que em um ano o São Paulo que fez essas vendas, que está revoltando todo mundo, consegue um dinheiro maior ou igual do que todo esse acordo.
Danilo, você inclusive viralizou nas redes sociais porque você já bateu nesse acordo com o fundo bastante. Então, segunda-feira a gente tem que ver o que vai acontecer e você continua achando isso um absurdo, pelo menos nesses moldes que estão sendo apresentados até agora, né? Na segunda a gente vai ter mais informações também. Nos moldes que a gente já sabe, já é o suficiente para o que eu falei. Eu acho que é um péssimo negócio para o São Paulo. Primeiro de tudo, que eu acho que o São Paulo devia ser transparente, porque é uma mudança significativa. O São Paulo, como um clube de milhões, poderia colocar no seu site e falar, olha, o que a gente vai, embora o voto seja só dos conselheiros, coloca lá no site e fala, olha, o que a gente vai votar agora na segunda-feira, o que a gente vai discutir na segunda-feira, é isso daqui, ó. E deixa a torcida não necessariamente tem que influenciar em todas as decisões, mas eu acho saudável quando o torcedor pelo menos sabe o que está acontecendo. Porque se não tivesse nenhum problema, se não tivesse alguma pegadinha, alguma coisa, era muito mais fácil deixar isso de forma transparente, até porque, como o próprio Casares disse, vai ficar lá na CVM, da Bolsa de Valores aqui do Brasil, de São Paulo, a Ibovespa, então, deixa lá claro para todo mundo ver já, eu acho que seria uma medida legal. Outra coisa é o que o PVC disse, num ano em que o São Paulo vende mal, o São Paulo conseguiu esses 250 milhões aí, sem precisar ceder 30% das suas categorias de base. E no final, nada mais é essa manobra, esse ajuste operacional, como tem dito Casares nas entrevistas, do que um adiantamento. Nada mais é do que um adiantamento. Ele vai pegar um dinheiro, 50 milhões para pagar uma parte da dívida do time profissional, do clube como um todo, e outros 200 milhões para investir nas categorias de base. Com uma perspectiva de ter mais poder para contratar jogadores aí 16, 17 anos, que outros times fazem isso no mercado hoje em dia, ou até para captar melhor jogadores mais jovens, com 13, 14, 15 anos, numa perspectiva de aumentar a sua receita. Não é uma possibilidade. O São Paulo não precisa vender 30% da sua base para ter esse dinheiro. O que o São Paulo deveria se concentrar em ter uma situação financeira como um todo, não só na base, mais sustentável, para poder ter poder de barganha na hora de sentar na mesa e tiver uma proposta do CSKA por 6 milhões para o Henrique do Carmo, ele fala, não, eu não quero, 6 milhões eu não quero. Se você quiser, você me dá 15. Se você quiser, você me dá 20. E aí você vai tendo um poder. Por que o São Paulo precisou vender um garoto como o Henrique do Carmo, que mal tinha surgido, por 6 milhões de euros? Porque o São Paulo está com a faca no pescoço. Porque o São Paulo precisa pagar as dívidas e o São Paulo, como disse o próprio Casares, não pode amargar mais déficit. Mas por que o São Paulo está tendo déficit num ano que, teoricamente, era de redução de custos? Porque o São Paulo não cumpriu a própria promessa de diminuir os gastos. São Paulo não cumpriu a promessa de diminuir gastos, diminuir folha salarial. São Paulo não foi ao mercado e ainda assim consegue passar no ano que os gastos aumentaram, como mostrou um relatório feito pelo conselho, esse conselho aí de 9 pessoas que tem o São Paulo. Então, assim, falta muita transparência e é um negócio horrível para o São Paulo. É um negócio péssimo. O PVC fala dos 15 anos, não é que 15 anos vai voltar automaticamente para o São Paulo. O São Paulo tem algumas janelas, 10, 15, 20, 25 anos, que o São Paulo pode recomprar essa participação. E é um valor que a gente nem sabe por quanto. E tem um detalhe que, assim, se você está falando de 15 anos, o menino que está no Sub-8 hoje, ele está nesse formato. Sim. Que o fundo, teoricamente, passa a ter 30% dos jogadores do Sub-15, do Sub-17 e do Sub-20. Mas o Sub-15, quem tem 14 hoje, é Sub-15 ano que vem. E ao longo de 15 anos, né? Praticamente quem está nascendo agora vai entrar ter 15 anos. nesse rolê. Eu acho até que o São Paulo diminuiu a velocidade do aumento da dívida. Pela questão do FDIC, não é que não tenha funcionado nada. Teve contas que foram feitas para contratar o Oscar, tinha que diminuir folha de pagamento. Então, o que aconteceu foi que a velocidade do crescimento da dívida diminuiu. Não é que não serviu para nada. Diminuiu a velocidade com que a dívida aumenta, mas a dívida vai bater R$1 bilhão no ano que vem, ou no final desse ano. Então não está solucionada a questão. O São Paulo é um clube que historicamente não tinha dívida, ou tinha dívida pequena, né? Até banco tem dívida, mas ele tem uma dívida resolvida em relação à tua receita. Precisa ser um movimento mais drástico, é muito duro, eu sei, mas o São Paulo não vai competir, mas... Eu não vou usar o Palmeiras por causa da rivalidade, vamos usar o Flamengo de exemplo. O Flamengo dispensou o Wagner Love quando fez a reformulação, é um exemplo que a gente está cansado de ouvir. O Lucas Moura e o Oscar juntos, eles têm aí um faturamento de 5, 6 milhões de reais por mês.
Pega 5 milhões de reais por mês dos dois, você consegue pegar 10 jogadores de 500 mil, é muito melhor para um time que está reestruturando, que não depende, não concentra. Um time que precisa diminuir folha salarial não pode concentrar 5 milhões em 2 jogadores. Que já passaram, os dois que já passaram dos 30 anos, os dois que têm tido problemas físicos um atrás do outro. Eu não estou aqui questionando o Lucas Moura, jogadoraço, técnico, é o melhor tecnicamente do São Paulo. O Oscar eu ainda tenho minhas dúvidas, assim... O Lucas foi realmente... importante em 23. Não, foi, mas esse é o ponto, foi. Só que o Wagner Love poderia ter sido importante para o Flamengo, o Barcos, quando saiu do Palmeiras, poderia ter sido importante para o Palmeiras. Só que no momento que você vai ter que fazer opção. Não tem como você querer as duas coisas. Diminuir a dívida, ter dois jogadores que custam 5 milhões, não dá. Abre mão. Eu sei, é duro, é difícil, mas tem que fazer. Todo mundo quer ser o Flamengo de 2019, mas ninguém quer ser o Flamengo de 2013, né? É um remédio ali ruim, né? Aquele ruim de tomar, mas algumas medidas são necessárias e algumas decisões são até difíceis de serem compreendidas. Lucas, claro, jogador que tem identificação enorme, que foi muito importante também, tem sido importante, apesar de estar parado agora, mas é uma referência ainda no time do São Paulo. Mas ontem a gente traçou uma comparação. Com o salário do Oscar, em torno de 2 milhões de reais por baixo, em 19 meses que você paga um jogador que nem está jogando, e aí, né, ele não tem culpa de estar lesionado, é óbvio, mas um jogador que não está contribuindo para o São Paulo, você não precisaria vender o Henrique Carmo. É o valor de 19 salários do Oscar, 19 mensalidades, né? O dinheiro que ele recebe por mês. É o valor do Henrique Carmo, então é complicado, né? Mas Pra gente fechar aqui, então, as pautas, ainda na onda de office in on, Pri, hoje no pós-coletiva... Hoje foi produtivo, né? Hoje foi muito produtivo esse pós-coletivo. A gente descobre também que o Rian Francisco renovou com o São Paulo até dezembro de 2029. Não foi anunciado pelo clube de forma oficial, porque ele tá machucado também, mas o vínculo anterior era até dezembro de 28 e ele estende o vínculo até dezembro de 2029. E o papo para que ele renovasse, ele rolou um dia antes do treino que ele teve aí. É uma lesão muito complicada de LCA. Então assim, é um timing muito, muito ruim, né? Teve a conversa, tava tudo certo, e aí ele teve essa lesão, e aí, assim, gera uma preocupação no cara, porque fala, pô, tem esse contrato aqui, tá tudo alinhado, mas eu rompi o ligamento, vou perder a temporada. E o São Paulo mantém as bases contratuais e renova o contrato dele, então, até dezembro de 2029. Eu acho esse respaldo importante também, Felipe, porque ele é uma joia da base, é um cara muito importante para o São Paulo, né, no Sub-20, fez uma baita copinha, ele vinha entrando bem, conseguindo participar, fez assim, 2 gols, é uma lástima, né, ele não ter assim, condição física para jogar nesse momento. Acho que ele estaria sendo muito útil para o São Paulo, mas ele acaba machucando, volta no que vem, mas já de contrato renovado, Pri. Até a gente ouviu, né, que hoje, quando a gente estava lá, que a família dele ficou muito preocupada, né, porque, querendo ou não, são coisas que podem mudar o rumo da vida e da família inteira, esse tipo de coisa. Você acaba a carreira do cara ali, imagina a diferença do cara ser o craque do time, que é o que se espera do Rian Francisco quando ele estiver em plenas condições, entrosado, já tiver amadurecido, enfim. Então, de fato, existiu essa preocupação. O São Paulo manteve o compromisso, manteve a sua palavra, renovou. Ele está renovado com o São Paulo e acho justíssimo, né, Gabi? Ele é talvez o principal jogador dessa atual safra, né? E o único praticamente que não foi vendido, né? O Mike também. Dessa safra, acho que o São Paulo, até porque o São Paulo aposta muito no Rian Francisco mais do que apostava nos outros jogadores. E acho que ele tem tudo para render, né? Obviamente a gente tem que torcer e também quem é responsável por tratá-lo também fazer isso muito bem, tratá-lo muito bem, a gente torcer muito para ele não ter a sua carreira prejudicada. A gente sabe que joelho nessa idade é muito ruim, eu tenho essa preocupação comigo. Eu até esqueci o nome do jogador do Palmeiras, da base, que rompeu 3 vezes, mano. Rompeu uma vez e ferrou tudo, nunca mais voltou. Esqueci o nome desse menino. Então teve o Valse no São Paulo também, né? Então, dá um trauma, dá um medo, uma insegurança. Torcer para não ser o caso dele, né? Obviamente a gente vai estar sempre torcendo por ele e tratarem ele bem, ele ter essa confiança também para saber quando que pode de fato voltar a fazer cada uma das coisas profissionalmente. E aí ele tem, a qualidade ele tem, cara. Quando você tem esse dom, que para mim o Rian Francisco ele tem o dom, né? Ele é bom, tal, mas tem muita gente que é boa. Eu acho que ele tem o dom. Aquele gol que ele faz contra a Portuguesa é de gente que, mano, tem um negócio ali, sabe? Então... É o carisma, né?
Então para ele é fácil de render, de encontrar essa melhor versão. E torcer para ele conseguir fazer isso no São Paulo. Obviamente, a gente sabe que essas renovações elas são muito mais para ajustar contrato do que permanecer de fato até 29. Acho muito difícil que isso aconteça. Mas que ele possa viver um pouco de tempo no São Paulo e desfrutar de algo que ele esperou muito, né? Porque de todos da base, a gente viu que ele foi o que talvez menos teve oportunidade, né? E aí, esse ajustar contrato, JP, passa também pela multa nacional, né? Que foi o caso também do Lucas Ferreira, que tinha uma multa nacional baixa, porque a multa está em cima do salário, né? Então acho que são 30 vezes o salário, algo assim, a multa. E aí já era viável para o Cruzeiro pagar do Lucas Ferreira, por exemplo. Passaram esse aperto aí, conseguiram renovar, mas o do Rian Francisco também tem um pouco desse lado, né? Geralmente a gente estava até conversando hoje, eles, quando são promovidos para equipe profissional, ganham 30, 35 mil reais por mês, e aí vai conforme valor de mercado, você tem uma inovação contratual. Enfim, Lucas Ferreira, ele foi para a Ucrânia ganhando, quanto que tinham falado? Mais de 100 mil reais por mês, praticamente, né? Não era um salário de, assim, multimilionário, não era $500 mil por mês, mas já Você dá tá falando o Ferreira? O Lucas Ferreira, isso, Lucas Ferreira. 120. Exato, então assim, já é um salário importante também pro jovem, né? Já dá pra fazer um bom barulho com 120 mil por mês aí, mas é importante pra... Metade disso eu já ia fazer essa. Fica jogando o pessoal aí, um mês de Neymar, você some no mapa, Mano, né? as pessoas reclamam que os caras ganham 1 milhão e se perdem na vida. Eu não ganho nem um pouquinho, perdi isso, já perdi. Eu quero só tomar uma cerveja aqui hoje, quinta-feira. Perfeito, mas JP, queria que você falasse um pouco dessa permanência do Rian Francisco. Eu não ganho nem perto do que recebe Priscila Senhorães, né? Então, Priscila Senhorães, ela fala desse jeito aí, mas o salário dela já dá pra fazer um barulho também, viu, Gabriel Sá? Não queria falar não, mas o salário da Priscila Senhorães já dá pra fazer um barulho aí. Existem vários tipos de barulhos, né? Os baixos, os altos. Pois é. Não, mas assim, brincadeiras à parte, cara, o Rian... Triângulo, talvez. Né? Tem, exato. Mas existem grandes barulhos também, né? Existem grandes barulhos que eu sei que dá pra fazer aí, mas enfim. SMR. Mas agora falando, assim, de brincadeiras à parte, cara, o Rian é um jogador que eu lamentei muito a lesão. Todos, né, a gente lamenta naturalmente, mas o Rian era a chance dele. Depois da lesão do Caleri, com a chegada do Crespo, eu tinha muita esperança do Rian jogar bastante agora no time do São Paulo com o trabalho do Hernan Crespo, mas logo na primeira semana de jogos ele se lesiona no treino, perde todo o restante da temporada. Foi um azar, assim, fora do comum. Realmente é um azar natural você perder 2 atacantes por LCA e 1 por LCP, mas, cara, de fato o Rian é um jogador que é bem lamentável, porque é um jovem que tá aparecendo agora no time profissional com tanta expectativa, né? Então, ficar fora por lesão, o jogador já não gosta, ainda mais quando ele é jovem e tá buscando seu espaço no time profissional. Mas é interessante essa renovação, porque ainda é um jogador que a gente nutre muitas esperanças, né? Tudo que ele fez na base, a copinha dele foi algo espetacular. O profissional do Rian, né, quando ele entrou nos jogos, ele tinha muita dificuldade de ter minutagem com o Zubeldia, mas quando entrou em quase todos os jogos correspondeu legal. Teve alguns ali, claro, que a atuação não foi tão boa assim, porque é natural, tá subindo pro profissional. Mas ele fez gol contra a Portuguesa, fez gol contra o Ceará quando teve aquela primeira chance, começando como titular de fato, fez o gol contra o Ceará, fez o gol contra o Vasco no último jogo também do Zubeldia. Então era um garoto que, né, ao longo da temporada ia ganhar mais oportunidades, mas creio que no ano que vem vai ser o ano do Rian Francisco para ele realmente entrar de fato no time profissional e conseguir ter uma sequência importante. A gente torce para que ele não seja vendido rapidamente, mas que tenha assim uma sequência no profissional, porque é, cara, um garoto muito promissor. O que eu vi desse garoto na Copinha realmente me deixou muito empolgado. Exato, JP que esteve em Jaú durante o mês de janeiro, né? Mas esteve acompanhando então essa Copinha e tem propriedade para narrar gols de Rian Francisco. O jornal turco Sabah afirma que o Beşiktaş avalia formalizar oferta oficial pela contratação do atacante Ferreirinha. O jogador tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro de 2027 e o tricolor detém apenas 65% dos direitos econômicos do jogador. O atacante acumula 86 jogos com a camisa do São Paulo, onde marcou 15 gols, sendo 7 apenas nesta temporada. Ferreirinha disputou um total de 37 partidas em 2025, totalizando 2.002 minutos em campo. A janela de transferências do futebol turco será fechada amanhã, ou seja, caso o negócio avance, Ferreirinha não atuará mais pelo São Paulo.
Ainda segundo informação do portal onefootball.com, foi o próprio São Paulo que ofereceu o atleta ao clube turco. E aí, torcedor, você aprova a venda de Ferreirinha em um momento crítico em que o São Paulo tem 3 desfalques no ataque e ainda necessita de pelo menos mais uma contratação para a posição? Deixe a sua opinião abaixo nos comentários para que a diretoria do Tricolor saiba o que pensa a sua imensa torcida.